Então, olha só, a acetaldiciproterona, no caso, ó, se a gente for comparar com as outras progestinas, a gente consegue ver aqui, ó, que ela tem uma ação antiandrogênica muito mais forte do que as outras progestinas, tá? Então, se a gente for olhar aqui a drospirenona, por exemplo, ela tem 30% do percentual, né, antiandrogênico do que a ciproterona. Dienogest tem aí também 40%, né? Então, a ciproterona, ela é, de fato, muito mais antiandrogênica do que as outras progestinas. Então, é uma progestina em específico que a gente tem que se atentar, no caso, se a gente estiver falando de uma mulher que é muito importante a questão ali da performance esportiva para ela, tem que considerar o uso da ciproterona como possivelmente sendo um pouco problemático, tá? Só que para a maioria das mulheres que não tem nem uma pretensão competitiva, não é atleta, isso não vai gerar um impacto significativo, muito difícil, né? Como a gente viu, o impacto não vai ser grandes coisas a ponto, né? Enfim. Então, olha só, o acetato de ciproterona a gente tem nesses contraceptivos aqui, ó, os mais conhecidos aí, o Diane 35, o Selene, né? Que a gente tem essa progestina, tá? O potencial antiandrogênico do acetato de ciproterona vai ser devido ao antagonismo no receptor androgênico, né? Então, a ciproterona, ela se liga no receptor androgênico e impede, né, que a testosterona, por exemplo, se ligue no receptor androgênico, ativando esse receptor, né? E a ativação do receptor androgênico pela testosterona favoreceria, por exemplo, o anabolismo muscular, né? Favoreceria todas essas questões que a gente está cansado de saber, né? No caso, a ciproterona diminui, bloqueia, né, a atividade da testosterona nesse receptor, impede que a testosterona se ligue nesse receptor. Além disso, também ela suprime a síntese de andrógenos ovarianos, né, gera um aumento de SHBG também e inibe a enzima 5-alfa-redutase, que vai converter aí a testosterona em DHT, em dihidrotestosterona, tá? Essa questão aí do DHT vai ser importante quando a gente fala de pele, né? Folículos pilosos, já que o DHT ele não vai ter ação no músculo, tá? O DHT ele não consegue agir no músculo porque ele é degradado pela enzima que chama 3-alfa-hidroxisteroide desidrogenase, tá? Que vai converter o DHT em 3-alfa-diol, que é um composto já inativo, tá? Então, o DHT ele vai ter ação ali, no caso, quando a gente fala de folículos pilosos, né, de sebócitos na pele, ok? Então, já vai ser uma questão mais significativa. Então, pessoal, o que a gente tem que entender, né? Sobre essa pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide aqui é a pirâmide de Risuti, tá? É um escritor aí de livros que criou essa pirâmide e é muito interessante porque faz todo sentido na clínica, né? Quando a gente olha para os efeitos clínicos da variação nos níveis de androgênios, né? A gente observa basicamente isso aqui, né? Olha só, uma, uma variação pequena nos níveis aí de androgênios, na atividade androgênica no corpo, vai gerar uma resposta mais significativa nos sebócitos, né, nas glândulas sebáceas, nos folículos pilosos, tá? Então, de fato, uma pequena variação a gente consegue observar já uma resposta nesses tecidos. Em segundo lugar, a gente consegue observar aí uma variação mais intermediária nos níveis de androgênios, vai impactar a nível do sistema nervoso central, a nível de comportamento, né? Libido, por exemplo, tá? E para a gente ter um impacto na massa muscular e na massa óssea, né? A gente precisa ter uma variação muito maior nos níveis de androgênios, né? Então, uma variação pequena nos níveis de androgênios não vai gerar nenhum impacto a nível de músculo e ossos de forma significativa. Você precisaria ter uma variação muito grande nos níveis de androgênios para você impactar significativamente nesses tecidos. Eis o motivo de que você aumentar ali um pouquinho essa HBG por conta do uso de um contraceptivo, esse tipo de coisa que acontece com o uso de contraceptivos orais não vai gerar impacto significativo em massa muscular e massa óssea, porque justamente você precisaria ter uma variação muito maior nos níveis de androgênios, né? Você precisaria utilizar uma testosterona, né? Ou inibir totalmente a sua produção
para você ter um impacto clínico mesmo significativo nesses tecidos, né? Então, olha só, pessoal. Acetato de ciproterona, qual que seria uma aplicabilidade dele, por exemplo? Né? Considerando isso aqui, essa pirâmide, que a gente tem os tecidos que mais vão responder a essa variação androgênica, a gente teria uma boa aplicabilidade do acetato de ciproterona, né, no caso da síndrome dos ovários policísticos, tá? Que a gente teria um bom controle de sintomas como acne, tá? Que vai estar relacionada aí com a pele, com os sebócitos, né? Então, você usar a ciproterona, diminuir um pouco a atividade androgênica, né? No caso, por ela ser uma progestina que tem uma diminuição mais significativa da atividade androgênica, você vai ter uma resposta bem significativa quando você fala de sebócitos, né, de pele, tá? Que vai diminuir muito a acne. Quando você fala de folículos pilosos, no caso de hirsutismo, né, que é o aumento do crescimento de pelos, então você vai diminuir esses sintomas aí de crescimento exagerado de pelos que a gente tem na síndrome dos ovários policísticos. Você também diminui, no caso, a alopecia androgênica, né, que é a queda de cabelo por conta do excesso de hormônios androgênicos, né, que a gente tem o impacto dos hormônios androgênicos no ciclo do fio de cabelo, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso no YouTube, né? Que os androgênios eles vão diminuir, por exemplo, a fase anágena do pelo, né? Que é a fase proliferativa, e vão aumentar a fase telógena do pelo, né? E isso vai fazer com que o fio de cabelo ele vá ficando cada vez, ele vai tendo o que a gente chama de miniaturialização, né? Ele vai crescendo cada vez menor. Então ele cresce, e aí depois ele vai diminuindo, 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 e vai chegar uma hora que ele nem vai emergir na superfície. E aí você tem o que a gente chama de alopecia androgênica, né? Que vai ser a queda de cabelo induzida pelo excesso de hormônios androgênicos, tá? Então, você utilizar uma progestina que diminua a atividade androgênica, no caso da síndrome dos ovários policísticos, pode ser muito interessante por conta de você diminuir esses sintomas, né? Que vão responder de forma bem significativa por conta da pequena variação, né, na atividade androgênica já gerar uma boa resposta nesses tecidos, tá? O uso do acetato de ciproterona também pode gerar sintomas a nível do sistema nervoso central, só que isso vai ser muito variável de mulher para mulher, né? Porque você já precisaria de uma alteração um pouco maior na atividade androgênica para ter impacto no sistema nervoso central, mas ainda assim você pode ter sim, né? Você pode ter diminuição da libido, diminuição da sensação de bem-estar, né? Já que a testosterona, os hormônios androgênicos estão relacionados ali com neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Beta-endorfina. Então, você diminuir a atividade androgênica no sistema nervoso central, você pode ter esse tipo de sintoma, né? Diminuição da sensação de bem-estar, um sintoma aí um pouco mais no sentido depressivo, no caso, tá certo? Só que isso vai ser muito variável de mulher para mulher, isso é totalmente multifatorial, né? Não tem como você atribuir o impacto do uso de uma progestina antiandrogênica, como a ciproterona, para esses sintomas, né? A gente vai ver isso mais especificamente aí no decorrer da aula na parte de libido, tá? E aí também, pessoal, além disso, a gente vai ter mudanças pequenas aí na força e na hipertrofia, como a gente viu, né, no último slide, que você pode ter um pequeno impacto que não vai ser significativo em mulheres que não têm pretensões competitivas, né? Não é uma atleta, isso não vai ter nada, não vai gerar nada de forma tão significativa. Isso poderia ser mais importante para uma mulher que precisa desses pequenos resultados, dessas pequenas variações, né? No caso ali, 200 gramas de massa muscular a mais pode ser importante para uma mulher que é uma fisiculturista, por exemplo, né? Agora, para uma mulher que treina ali, que quer ter um corpo legal, né? Isso não vai ser nada importante, tá? Principalmente pensando a longo prazo, olhando a hipertrofia como um processo crônico, né? O estudo que a gente viu no último slide tinha só 16 semanas. Se a gente fosse prolongar isso, né, a longo prazo, talvez a diferença fosse ficando cada vez menos significativa, né? Enfim,